Um homem rico e arrogante comete um ato cruel e impensável ao jogar seu magnífico cavalo no coração de um pântano sombrio, lar de uma serpente gigante. Uma anaconda lendária temida por todos na região. Preso nas águas lamacentas, cercado pelo perigo e com o fim cada vez mais próximo, o cavalo relincha desesperadamente. Mas, quando tudo parece perdido, algo extraordinário acontece, algo que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que se refletiam nas águas escuras do pântano. Uma brisa suave soprava entre as árvores antigas, fazendo as folhas sussurrarem segredos ancestrais. Era neste momento do dia que Dona Zefa, uma senhora de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, costumava sentar-se na varanda de sua casa simples para contar histórias ao seu neto Miguel. "Meu filho", ela começou ajeitando o xale sobre os ombros, "você precisa entender que o pântano não é apenas água e lama, é um ser vivo, com alma própria." Seus olhos brilhavam enquanto falava, refletindo a sabedoria acumulada ao longo de décadas vivendo naquela região. E sua guardiã, a grande Yara, não é uma simples cobra, ela é a própria essência desta terra. Miguel, um jovem de 20 e poucos anos, escutava atentamente. Diferente de muitos jovens de sua idade que haviam partido em busca de oportunidades na cidade grande, ele permanecera ali, dividindo seu tempo entre a pesca artesanal e os cuidados com sua avó. Seus olhos castanhos, herdados de seu pai falecido, mantinham-se fixos nas águas distantes enquanto absorvia cada palavra. O momento de tranquilidade foi interrompido pelo som de cascos batendo contra o chão enlameado. Um grupo de cavaleiros atravessava a estrada próxima, liderados por Eduardo Vasconcelos, montado em seu mais novo troféu. Eclipse, um majestoso cavalo branco que parecia feito de luz e sombras. O animal mantinha a cabeça erguida em um claro desafio à autoridade de seu cavaleiro. "Aquele homem", murmurou Dona Zefa, seu rosto enrugado, contraindo-se em desaprovação. "Ele não respeita nada nem ninguém, nem mesmo aquele pobre animal que carrega nas costas o peso de sua arrogância." "O senhor Vasconcelos comprou o Eclipse há 3 meses, comentou Miguel, "mas dizem que ainda não conseguiu domá-lo completamente." Naquele momento, como se respondesse às palavras da senhora, Eclipse empinou violentamente, quase derrubando Eduardo. O fazendeiro respondeu com um puxão brutal nas rédeas, arrancando um relincho doloroso do animal. O som ecoou pelo pântano, perturbando o silêncio da tarde que morria. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Havia algo sombrio nelas, uma promessa velada de violência que fez seu coração apertar. Dona Zefa apertou seu rosário entre os dedos nodosos, murmurando uma prece silenciosa. "Miguel!" ela chamou, sua voz agora mais baixa e urgente. "Você precisa ficar de olho nesse homem. Tem algo ruim se formando, posso sentir nos meus ossos velhos. E quando a maldade encontra o pântano..." Ela deixou a frase inacabada, seu olhar perdido nas sombras que começavam a se alongar. O jovem pescador assentiu, sentindo o peso da preocupação de sua avó. Ele conhecia bem os sinais do pântano, as mudanças sutis na água, o comportamento dos animais, os sussurros do vento entre as folhas. E agora, observando Eduardo Vasconcelos se afastar com seus homens, arrastando um Eclipse ainda resistente, ele também podia sentir. Algo estava prestes a acontecer. As últimas luzes do dia mergulharam o pântano em sombras profundas, e o ar ficou pesado com a umidade da noite que se aproximava. Em algum lugar nas profundezas das águas escuras, algo se moveu. Algo grande, antigo e paciente. A lendária Yara, guardiã secular daquelas águas, aguardava.
O equilíbrio estava prestes a ser perturbado, e quando isso acontecesse, nem mesmo o homem mais poderoso da região estaria seguro. A mansão dos Vasconcelos erguia-se imponente no alto da colina, suas janelas iluminadas brilhando como olhos vigilantes sobre o pântano. Eduardo caminhava de um lado para outro em seu escritório, os passos pesados ecoando sobre o assoalho de madeira nobre. Nas paredes, troféus de caça e fotografias de suas conquistas testemunhavam silenciosamente sua obsessão pelo poder e controle. "Aquele cavalo está me fazendo parecer um tolo", vociferou para seu capataz, Joaquim, que permanecia em pé próximo à porta, o chapéu entre as mãos calosas. "Paguei uma fortuna por ele, e o que recebo em troca? Desobediência, vergonha." "Tempo?" Eduardo interrompeu, batendo com força na mesa de mogno. "Já se passaram 3 meses, 3 meses de humilhação. Até os pescadores miseráveis daquela vila comentam sobre como não consigo domar um simples cavalo." "E tem mais", Eduardo continuou, sua voz assumindo um tom ainda mais amargo. "Amanhã à noite receberei investidores importantes. Planejei uma apresentação com Eclipse como atração principal. Eles precisam ver que posso transformar este fim de mundo em algo grandioso." Joaquim engoliu em seco, conhecendo bem os sonhos grandiosos de seu patrão. Eduardo planejava drenar parte do pântano para expandir suas terras, um projeto que os moradores locais consideravam não apenas impossível, mas também sacrílego. Todos eles, industriais, políticos, pessoas que podem fazer a diferença. Eduardo parou diante de um mapa grande pendurado na parede, onde linhas vermelhas marcavam suas ambições de expansão. "Não posso permitir que um animal teimoso arruine tudo." Dona Zefa também estava acordada, sentada em sua cadeira de balanço, suas mãos enrugadas movendo-se automaticamente sobre o terço. "O pântano está inquieto esta noite", murmurou para si mesma, observando as sombras dançarem nas paredes. O capataz hesitou. "Qualquer meio, patrão?" As palavras pairaram no ar como uma sentença. Joaquim assentiu brevemente e se retirou, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos sombrios. O fazendeiro serviu-se de uma dose generosa de uísque e aproximou-se da janela, observando seu reino particular. Lá embaixo, as águas do pântano refletiam a lua como um espelho negro. Por um momento, Eduardo pensou ter visto algo se mover nas profundezas, algo grande e sinuoso, mas descartou a ideia com uma risada desdenhosa. Não havia espaço para superstições em seus planos. O que Eduardo não sabia era que seus atos estavam prestes a despertar forças que não podiam ser controladas por dinheiro ou poder. No coração do pântano, onde as águas eram mais profundas e escuras, Yara se movia silenciosamente, sentindo a perturbação no equilíbrio natural que ela protegia há gerações. E na Vila dos Pescadores, Miguel permanecia acordado, sua inquietação crescendo a cada minuto. Anos vivendo às margens do pântano haviam lhe ensinado a reconhecer os sinais de tempestade que se aproximava, não apenas no céu, mas também nos corações dos homens. O amanhecer chegou com uma névoa densa que cobria o pântano como um manto fantasmagórico. Miguel preparava seu pequeno barco para mais um dia de pesca, quando ouviu os primeiros sons vindos da fazenda dos Vasconcelos. O eco de relinchos angustiados cortava o ar da manhã, fazendo seu coração apertar. "Não está certo", murmurou para si mesmo, largando as redes no barco e caminhando até um ponto mais alto da margem. De lá, podia ver parcialmente o cercado onde mantinham Eclipse. O som de chicotadas se misturava aos relinchos e a névoa, ocasionalmente, se abria o suficiente para revelar a cena brutal que se desenrolava. Joaquim e 2 outros peões tentavam subjugar Eclipse, utilizando métodos cada vez mais violentos. O magnífico cavalo branco, agora com o pelo manchado de suor e lama, resistia com toda a sua força. Seus olhos, normalmente altivos, estavam arregalados de medo e dor.
Mas Miguel mal ouvia. Suas mãos estavam cerradas em punhos, os nós dos dedos brancos de tanta força. Um novo relincho de dor ecoou, e ele sentiu algo dentro de si se partir. Miguel respirou fundo, olhando para as águas do pântano que conhecia tão bem. Talvez não seja eu quem vai fazer algo, murmurou, mais para si mesmo que para sua avó. Talvez o pântano já esteja se preparando para isso. Na fazenda, os preparativos para o evento da noite continuavam a todo vapor. Criados corriam de um lado para outro, arrumando decorações e preparando o banquete. Eduardo supervisionava tudo pessoalmente, parando ocasionalmente para observar o trabalho com Eclipse através da janela de seu escritório. Joaquim, mesmo sentindo-se cada vez mais desconfortável com a situação, continuava seguindo as ordens. O capataz tinha suas próprias preocupações. Suas mãos tremiam levemente cada vez que erguia o chicote e seus olhos constantemente se voltavam para o pântano, como se temesse que algo pudesse emergir das águas a qualquer momento. À medida que o dia avançava, a atmosfera ficava cada vez mais pesada. Não era apenas o clima, havia algo no ar, uma tensão palpável que fazia até os animais mais mansos se agitarem em seus estábulos. Os pássaros que normalmente enchiam o pântano com seus cantos estavam estranhamente silenciosos. Dona Zefa passou a manhã inteira rezando, suas contas do rosário deslizando entre os dedos com urgência crescente. De tempos em tempos, ela parava para observar Miguel, que não se afastara muito da margem do pântano. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que seu filho, pai de Miguel, tinha quando decidia fazer algo perigoso, mas necessário. No coração do pântano, as águas escuras se moviam de forma diferente. Os pescadores mais experientes notaram e começaram a recolher suas redes mais cedo. Eles conheciam os sinais. Algo estava diferente, algo estava mudando nas profundezas. A lendária Yara, embora invisível aos olhos humanos, fazia sua presença ser sentida. As águas se moviam em padrões circulares, como se uma força gigantesca estivesse se preparando para emergir. Os jacarés, normalmente predadores temidos do pântano, se refugiavam nas margens mais distantes, como se soubessem que algo mais poderoso estava prestes a reclamar seu território. O crepúsculo chegou com uma rapidez incomum, como se a própria noite estivesse ansiosa para testemunhar os eventos que estavam por vir. A mansão dos Vasconcelos brilhava como uma joia contra o céu escuro, suas luzes refletindo nas águas inquietas do pântano. Carros luxuosos começavam a chegar, trazendo os convidados mais influentes da região. Eduardo Vasconcelos, impecável em seu terno italiano, recebia a todos com um sorriso calculado. Por fora, era a imagem perfeita do anfitrião confiante, mas seus olhos traíam uma tensão subjacente. Periodicamente, seu olhar se dirigia ao estábulo onde Eclipse estava sendo mantido. "Ah, será inesquecível", respondeu Eduardo, seu sorriso não alcançando os olhos. "Algo que provará definitivamente que esta região está pronta para a modernização que planejamos." "Não está certo", murmurou o capataz para si mesmo, inconscientemente ecoando as palavras que Miguel havia pronunciado mais cedo. Suas mãos ainda doíam do esforço de subjugar o animal, e sua consciência pesava ainda mais. Na Vila dos Pescadores, Miguel não conseguia se aquietar. O som da música e das risadas vindas da mansão chegava até sua casa, contrastando cruelmente com os relinchos angustiados que ele havia ouvido durante todo o dia. Dona Zefa observava o neto com preocupação, sentindo que ele estava prestes a fazer algo impulsivo. "Não consigo, vó", respondeu ele, os olhos fixos na direção da mansão. "Algo vai acontecer esta noite, posso sentir." Na mansão, Eduardo reuniu seus convidados no grande salão que dava para os fundos da propriedade. Através das janelas francesas, podiam ver uma área iluminada por holofotes, onde uma apresentação seria realizada.
Entre os convidados, comentários excitados eram trocados em sussurros. Ninguém percebeu quando Joaquim entrou discretamente no salão, aproximando-se de Eduardo com uma expressão preocupada. No pântano, as águas se moviam de forma cada vez mais inquieta. Os pescadores mais velhos, reunidos no bar da vila, trocavam olhares preocupados. Eles conheciam aqueles sinais. Eram os mesmos que suas avós descreviam nas antigas histórias sobre Yara. Miguel, que passava pelo bar naquele momento, parou ao ouvir o comentário. Seu coração batia cada vez mais forte, como se respondesse a um chamado que apenas ele podia ouvir. O vento começou a soprar com mais força, trazendo consigo o cheiro característico de tempestade. Na mansão, Eduardo ergueu sua taça em um brinde. "A nova era que se inicia hoje", proclamou, enquanto os primeiros pingos de chuva começavam a bater contra as janelas. Os convidados aplaudiram, alheios à verdadeira natureza do espetáculo que estava prestes a se desenrolar. Ninguém notou quando Miguel, movido por uma força que nem ele mesmo compreendia totalmente, começou a se dirigir para a mansão, mantendo-se nas sombras. Em sua casa, Dona Zefa apertou o rosário entre os dedos e começou a rezar com ainda mais fervor. A chuva caía em cordas agora, transformando o terreno da mansão em um lamaçal traiçoeiro. Os convidados se aglomeravam sob a cobertura da varanda, protegidos por um toldo elegante que Eduardo mandara instalar especialmente para a ocasião. O fazendeiro gesticulava animadamente, garantindo a todos que a apresentação continuaria conforme planejado. "Um pouco de chuva não vai nos impedir", declarou, embora seu sorriso começasse a mostrar sinais de tensão. Na verdade, isso só tornará tudo ainda mais dramático. Joaquim emergiu do estábulo, encharcado e visivelmente perturbado. "Patrão", chamou ele, mantendo a voz baixa para que apenas Eduardo ouvisse. "Eclipse está diferente. Nunca vi ele assim antes." Eduardo dispensou a preocupação com um gesto impaciente. "Melhor ainda, significa que finalmente aprendeu sua lição. Traga-o para a apresentação." Os convidados começaram a murmurar de expectativa quando Joaquim e 2 outros peões emergiram do estábulo, conduzindo Eclipse. O magnífico cavalo branco, agora manchado de lama e suor, avançava com passos pesados. Sua cabeça, antes sempre erguida em desafio, estava baixa, como se carregasse um peso invisível. "Senhoras e senhores", Eduardo projetou sua voz sobre o som da chuva, "o que vocês estão prestes a ver é mais que uma simples demonstração. É um símbolo de como a determinação e o progresso podem domar até as forças mais selvagens da natureza." No pântano, as águas se agitavam violentamente. Os pescadores mais velhos, ainda reunidos no bar da vila, fizeram o sinal da cruz em uníssono quando outro relâmpago iluminou o céu, revelando por um instante algo imenso se movendo sob a superfície da água. De volta à mansão, Eduardo tinha assumido o centro do círculo iluminado. Com gestos grandiosos, ele começou a demonstrar como o Eclipse agora respondia aos seus comandos. O cavalo se movia mecanicamente, como uma marionete sem vida, executando cada ordem com uma precisão que parecia antinatural. Foi nesse momento que tudo mudou. Um novo relâmpago, mais próximo que os anteriores, atingiu uma árvore antiga na beira do pântano. O estrondo foi ensurdecedor e o cheiro de ozônio preencheu o ar. Eclipse se empinou violentamente, como se despertasse de um transe profundo. Os convidados gritaram, desta vez em genuíno terror, quando o cavalo começou a se debater, seus olhos novamente cheios daquela faísca selvagem que Eduardo tanto desprezava. Joaquim e os outros peões tentaram segurá-lo, mas Eclipse tinha recuperado toda a sua força e espírito. Miguel, ainda escondido nas sombras, observava tudo com o coração disparado. Ele podia sentir que este era apenas o começo. A verdadeira tempestade ainda estava por vir, e não era aquela que rugia nos céus. O caos se instalou no terreno da mansão.
Eclipse, agora completamente fora de controle, arrastava os peões pela lama como se fossem bonecas de pano. Suas cordas vocais, silenciadas durante todo o dia pelos métodos cruéis de domesticação, finalmente encontraram sua voz em um relincho que mais parecia um grito de guerra. Os convidados se empurravam em pânico, tentando se abrigar dentro da mansão. Mulheres escorregavam na lama com seus sapatos caros. Homens abandonavam sua postura digna na pressa de escapar. Eduardo, no entanto, permanecia no centro do círculo iluminado, seu rosto contorcido em uma máscara de fúria e humilhação. Joaquim, caído na lama e com um braço machucado pela corda que ainda segurava, olhou para seu patrão com uma mistura de medo e descrença. "Patrão, não tem mais jeito. O cavalo está..." Miguel, ainda nas sombras, sentia seu coração bater no mesmo ritmo dos cascos de Eclipse. Cada fibra de seu ser gritava para que interferisse, mas anos de convivência com o pântano haviam lhe ensinado que alguns momentos exigiam paciência. A natureza tinha seu próprio tempo. Na vila, Dona Zefa havia saído para sua varanda, ignorando a chuva que a encharcava. Seus olhos estavam fixos na direção da mansão, suas mãos apertando o rosário com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. "Está começando", murmurou ela para si mesma. "Que Deus tenha misericórdia." De repente, um dos peões conseguiu se aproximar de Eclipse com um chicote. O estalo cortou o ar como outro relâmpago e uma linha vermelha apareceu no flanco do animal. O som que Eclipse emitiu em resposta não era mais um relincho, era um grito de dor pura que reverberou pelo pântano inteiro. Foi neste momento que algo mudou nas águas escuras. O movimento sinuoso que havia estado presente durante todo o dia tornou-se mais pronunciado, mais urgente. Os pescadores que ainda estavam no bar viram quando uma onda anormal começou a se formar, mesmo com a chuva caindo. Na mansão, Eduardo havia finalmente perdido toda a compostura. Com o rosto vermelho de raiva, ele arrancou o chicote das mãos do peão e avançou em direção a Eclipse. "Você não vai arruinar tudo que construí", bradou, erguendo o braço para desferir o golpe. "Pare!" Seu grito cortou a noite com a mesma força do trovão que o acompanhou. O cavalo empinou uma última vez, suas patas dianteiras golpeando o ar como se desafiassem os próprios deuses, antes de disparar em direção ao pântano. Eduardo, recuperando-se da surpresa, apontou para Miguel com o chicote. Mas Miguel não respondeu. Seus olhos estavam fixos em algo além de Eduardo, algo que fez seu sangue gelar nas veias. As águas do pântano haviam começado a borbulhar, como se estivessem fervendo, e uma forma massiva começava a se erguer das profundezas. O mundo pareceu congelar por um instante. A chuva, que até então caía em cortinas pesadas, ficou suspensa no ar como cristais flutuantes. O próprio tempo parecia ter parado para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Eclipse, que galopava em direção ao pântano, subitamente estacou, suas patas afundando na lama enquanto seus olhos se fixavam nas águas borbulhantes. Foi então que ela surgiu. Primeiro, foi apenas um movimento ondulante, como se as próprias águas do pântano estivessem ganhando forma e consciência. Depois, uma cabeça monstruosa emergiu, escamas antigas cintilando sob os relâmpagos que ainda cortavam o céu. Yara, a lendária anaconda gigante, ergueu-se das profundezas como uma torre viva, sua presença tão imponente que arrancou gritos de terror dos poucos convidados que ainda não haviam fugido para dentro da mansão. Miguel sentiu seus joelhos fraquejarem. Em todos os seus anos, vivendo às margens do pântano, ouvindo as histórias de sua avó, nada o havia preparado para a realidade da guardiã. Ela era maior do que qualquer lenda sugeria, seu corpo grosso como o tronco de uma árvore centenária. Suas escamas, mesclando tons de verde, marrom e dourado, que pareciam mudar a cada movimento. Eduardo Vasconcelos, pela primeira vez em sua vida, encontrou-se sem palavras. O chicote escorregou de seus dedos trêmulos, caindo na lama com um baque surdo que ninguém ouviu.
Seus olhos, arregalados em um misto de terror e descrença, não conseguiam se desviar da criatura que agora se erguia diante dele como a personificação de todos os seus pesadelos. Yara moveu sua cabeça majestosa em direção ao som, seus olhos ancestrais fixando-se em Eduardo. Havia uma inteligência naquele olhar, uma sabedoria antiga que fez o fazendeiro dar um passo involuntário para trás. A serpente gigante emitiu um silvo baixo, um som que reverberou através do ar como um trovão distante. Eclipse, que até então permanecia imóvel, relinchou suavemente. Para a surpresa de todos, o cavalo não demonstrava medo. Ao contrário, havia algo como reconhecimento em sua postura, como se estivesse diante de outra criatura que, como ele, carregava em si a essência selvagem e indomável da natureza. Miguel, recuperando-se do choque inicial, começou a se mover lentamente em direção ao cavalo. Seus anos de experiência no pântano haviam lhe ensinado que movimentos bruscos eram a pior escolha possível em momentos de perigo. Cada passo era calculado, seus olhos dividindo-se entre Eclipse e a forma imponente de Yara. A chuva voltou a cair com força renovada, mas agora parecia dançar ao redor de Yara, como se a própria água reconhecesse sua soberania sobre aquele domínio. A serpente gigante começou a se mover, seu corpo imenso deslizando com uma graça surpreendente para algo de seu tamanho. Mas Miguel sabia que nenhuma força humana poderia interferir naquele momento. O que estava acontecendo era algo mais antigo que as leis dos homens, mais profundo que qualquer autoridade terrena. Era o próprio pântano cobrando seu preço, a natureza respondendo aos anos de desrespeito e crueldade. Yara continuou seu avanço, cada movimento de seu corpo criando ondulações na água da chuva. Seus olhos agora moviam-se entre Eduardo e Eclipse, como se estivesse decidindo qual seria seu próximo movimento. O ar estava carregado de eletricidade, e não apenas pela tempestade. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a história daquele lugar. O momento de decisão havia chegado. Yara, imponente como uma deusa antiga, deslizava pelo terreno enlameado com uma graça hipnótica. Seu corpo gigantesco deixava sulcos profundos no chão, como se estivesse reescrevendo a própria geografia do lugar. Os holofotes, ainda funcionando apesar da tempestade, criavam reflexos dourados em suas escamas, transformando-a em uma visão ainda mais surreal. Eduardo havia alcançado a escada da varanda, mas algo o impedia de subir. Talvez fosse orgulho, ou talvez a própria presença de Yara o mantivesse paralisado. Seus olhos, antes cheios de arrogância, agora revelavam o medo primitivo que todo ser humano carrega em seu íntimo. O medo do desconhecido, do incontrolável. Miguel, por outro lado, continuava sua aproximação cautelosa de Eclipse. O cavalo permanecia estranhamente calmo, seus olhos alternando entre o jovem pescador e a serpente gigante. Havia uma compreensão silenciosa entre os três seres, como se naquele momento compartilhassem uma linguagem mais antiga que as palavras. Foi nesse momento que Eduardo pareceu despertar de seu transe. Vendo Miguel próximo ao cavalo que ele considerava sua propriedade, algo dentro dele estalou. Todo seu mundo estava desmoronando, sua reputação, seus planos, seu controle, e ele precisava de alguém para culpar. Sua voz ecoou pelo terreno, fazendo Eclipse recuar alguns passos. Yara, que até então parecia apenas observar, emitiu um silvo ameaçador. O som fez as próprias fundações da mansão vibrarem. "Vou acabar com essa palhaçada agora mesmo." A reação de Yara foi instantânea. Seu corpo se enrolou ao redor de Eduardo com uma precisão cirúrgica, erguendo-o do chão como se ele não pesasse mais que uma folha. O fazendeiro soltou um grito de terror puro quando se viu face a face com os olhos ancestrais da guardiã do pântano. Mas ninguém se moveu.
Os poucos espectadores que ainda restavam, alguns peões, Joaquim e alguns convidados que observavam através das janelas da mansão, estavam paralisados. Não por medo, percebeu Miguel, mas por um tipo de reverência primitiva. Estavam testemunhando algo que ia além da compreensão humana, algo que pertencia às histórias antigas que suas avós contavam. Eclipse relinchou suavemente e deu um passo à frente, aproximando-se de Miguel. O jovem pescador pousou sua mão no pescoço do animal, sentindo seu calor e sua força vital. Juntos, eles observaram enquanto Yara mantinha Eduardo suspenso, seus olhos fixos nos do fazendeiro, como se estivesse lendo sua alma. A chuva continuava caindo, mas agora parecia mais suave, quase musical. Era como se a própria natureza estivesse esperando para ver qual seria o julgamento de sua guardiã. Eduardo, agora completamente dominado pelo medo, havia parado de gritar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, misturando-se com a chuva que continuava a cair. Todo o seu poder, todo o seu dinheiro, toda a sua influência, nada disso importava diante da força primordial que agora o julgava. Miguel observava a cena com uma mistura de compaixão e justiça. Por mais que desprezasse as ações de Eduardo, havia algo profundamente triste em ver um homem tão poderoso reduzido a esse estado. Eclipse, ainda ao seu lado, mantinha-se sereno, como se compreendesse que este momento era necessário. "Nunca pensei que viveria para ver isso", murmurou o capataz. "Minha avó costumava contar sobre Yara, mas eu sempre achei que eram apenas histórias para assustar crianças." Nesse momento, Yara começou a se mover. Com uma graciosidade surpreendente para sua dimensão colossal, ela começou a deslizar em direção ao pântano, levando Eduardo consigo. O fazendeiro voltou a gritar, imaginando que seria arrastado para as profundezas. Yara parou à beira da água. Seu corpo imenso brilhava sob a chuva, cada escama refletindo as luzes como um caleidoscópio natural. Com um movimento suave, ela trouxe Eduardo mais próximo de seu rosto, seus olhos antigos fixos nos dele. Foi então que algo extraordinário aconteceu. A serpente gigante emitiu um som diferente de qualquer coisa que os presentes já haviam ouvido. Não era um silvo ameaçador, mas algo mais profundo, mais significativo. Era como se o próprio pântano estivesse falando através dela. Eduardo estremeceu violentamente. Seus olhos, ainda fixos nos de Yara, começaram a refletir algo além do medo. Uma compreensão profunda e dolorosa. Era como se ele estivesse vendo toda a vida do pântano, toda a sua história, toda a sua importância no equilíbrio natural das coisas. Miguel deu um passo à frente, guiado por um impulso que não conseguia explicar. "O pântano não é seu inimigo, senhor Eduardo. Nunca foi. Ele é vida, é equilíbrio, é sabedoria antiga." O fazendeiro caiu de joelhos na lama, tremendo. Quando ergueu o rosto, todos puderam ver que algo fundamental havia mudado em seus olhos. O brilho de arrogância havia sido substituído por algo mais profundo, mais humilde. O amanhecer encontrou o pântano transformado. A tempestade havia deixado tudo lavado, como se a própria natureza tivesse realizado uma limpeza profunda, não apenas na terra, mas também nas almas daqueles que testemunharam os eventos da noite anterior. Os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens dispersas, criando feixes dourados que dançavam sobre as águas, agora tranquilas. Eduardo Vasconcelos permaneceu sentado em sua varanda durante toda a madrugada, observando o pântano com olhos novos. As horas de contemplação haviam deixado marcas visíveis em seu rosto. Não apenas o cansaço físico, mas principalmente o peso das revelações que havia experimentado no encontro com Yara. Eduardo aceitou a bebida com mãos ainda trêmulas. "Como posso descansar, Joaquim? Como posso dormir depois de tudo que vi, de tudo que compreendi?" No estábulo, Eclipse pastava tranquilamente, livre das amarras e instrumentos de dominação que antes o aprisionavam. O magnífico cavalo,
Erguia ocasionalmente a cabeça para observar o pântano, como se compartilhasse algum segredo com as águas misteriosas. Ele parece outro cavalo, comentou Joaquim, observando a cena da varanda, como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. Na vila dos pescadores, a notícia dos acontecimentos da noite anterior já se espalhava como fogo em palha seca. Dona Zefa recebia vizinhos em sua varanda desde o primeiro raio de sol, compartilhando sua sabedoria sobre os mistérios do pântano. De volta à mansão, Eduardo finalmente se levantou de sua cadeira. Seus movimentos eram lentos, como se cada gesto carregasse o peso de uma nova compreensão. Os projetos de drenagem, Eduardo continuou, os planos de expansão, tudo isso precisa ser repensado. Não podemos continuar tratando esta terra como se ela existisse apenas para nos servir. O senhor está certo, disse o jovem pescador, conduzindo Eclipse até próximo da varanda. O pântano não é nosso inimigo. Ele pode ser nosso maior aliado, se aprendermos a respeitá-lo. Eclipse inclinou a cabeça, permitindo o toque. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Um primeiro passo em direção à redenção. Uma manhã, ele reuniu todos os seus funcionários no grande salão da mansão, o mesmo local onde dias antes havia tentado fazer sua demonstração desastrosa de poder. Agora, o ambiente era outro. As janelas estavam abertas, deixando entrar a brisa do pântano e o canto dos pássaros. "Preciso confessar algo a todos vocês", começou ele, sua voz carregando uma humildade que ninguém jamais havia testemunhado. "Durante anos, fui cego pela ambição. Tratei esta terra, seus habitantes e vocês com desrespeito. Isso acaba hoje." As mudanças não se limitaram a palavras. Eduardo começou a implementar transformações concretas em suas propriedades. Os projetos de drenagem do pântano foram oficialmente cancelados. Em seu lugar, surgiu um plano de preservação desenvolvido em conjunto com os moradores locais. "Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra decisão que já tomei na vida", respondeu Eduardo, seu olhar voltado para o pântano através da janela de seu escritório. "Minha avó sempre disse que o pântano tem sabedoria própria", explicava ele a Eduardo durante suas longas conversas. "Cada planta, cada animal, cada gota d'água tem seu papel no equilíbrio do todo." Eclipse, por sua vez, floresceu sob os novos cuidados. O cavalo, antes visto como um símbolo de status a ser domado, agora tinha liberdade para correr pelos campos. Eduardo havia transformado parte de suas terras em um santuário natural, onde o animal podia viver em harmonia com outros cavalos resgatados de situações de maus tratos. Dona Zefa, observando todas essas mudanças de sua varanda, sorria com sabedoria. "Yara não apenas assusta, ela ensina", dizia ela para quem quisesse ouvir. "Às vezes precisamos de um encontro com o extraordinário para enxergar o que sempre esteve diante de nossos olhos." A notícia da transformação de Eduardo se espalhou pela região. Muitos eram céticos no início, esperando que fosse apenas uma fase temporária. Mas à medida que os meses passavam, ficava claro que a mudança era profunda e permanente. Uma tarde, enquanto caminhava com Miguel às margens do pântano, Eduardo parou para observar o pôr do sol refletido nas águas. "Sabe o que é mais extraordinário?", perguntou ele, sua voz suave. "Não é o fato de ter encontrado Yara, mas sim perceber que passei tanto tempo lutando contra algo tão belo." Na água, um movimento suave chamou a atenção dos dois. Por um breve momento, viram um reflexo de escamas douradas, um lampejo dos olhos ancestrais de Yara. Não havia mais medo, apenas respeito e gratidão. Eclipse, que pastava próximo, ergueu a cabeça ao som de um silvo distante. Seus olhos encontraram os dos dois homens, e por um momento, todos compartilharam a mesma compreensão profunda. A de que eram parte de algo maior, algo mais antigo e mais sábio que suas próprias existências. O tempo passou
e com ele vieram as chuvas de verão. O pântano, sempre vivo e pulsante, crescia com as águas abundantes, suas fronteiras se expandindo naturalmente. Para a maioria dos moradores locais, era apenas mais um ciclo natural da região. Mas para Eduardo Vasconcelos, cada gota de chuva carregava um significado especial. Naquela manhã particular, ele recebeu uma visita inesperada. Seus antigos sócios, aqueles mesmos que haviam estado presentes na noite fatídica do encontro com Yara, chegaram em seus carros luxuosos, levantando nuvens de poeira na estrada que levava à mansão. Eduardo os recebeu em seu escritório, agora muito diferente do que era antes. As paredes, antes decoradas com troféus de caça, agora exibiam fotografias do pântano e seus habitantes. No lugar mais proeminente, uma imagem de Eclipse correndo livremente pelos campos. "Seja razoável", insistiu outro sócio, Alberto Santos. "Você está jogando fora a oportunidade de multiplicar sua fortuna. Aquele projeto de drenagem..." "Eles não vão desistir facilmente", murmurou o capataz. Eduardo se levantou lentamente, caminhando até a janela. Lá fora, Eclipse pastava tranquilamente próximo à margem do pântano. Nas águas, um movimento suave e familiar chamou sua atenção. "O que vocês veem?", perguntou ele. Naquele momento, como se respondesse a um chamado silencioso, Eclipse se aproximou da varanda. O cavalo, agora ainda mais majestoso em sua liberdade, carregava em seus olhos aquela mesma sabedoria antiga que Eduardo havia aprendido a reconhecer. As águas do pântano se moveram novamente, e por um instante todos os presentes puderam ver um reflexo dourado, um lampejo de escamas antigas. Os empresários empalideceram, lembrando-se subitamente da noite que haviam tentado esquecer. A partida dos empresários deixou um silêncio contemplativo na mansão. Eduardo permaneceu na varanda, observando os carros desaparecerem na estrada poeirenta. Ao seu lado, Miguel e Joaquim trocavam olhares significativos. Como que para confirmar suas palavras, um movimento nas águas do pântano chamou a atenção dos três homens. Era sutil, quase imperceptível, mas carregado de significado. Yara estava sempre presente, sempre vigilante. A sugestão acendeu uma luz nos olhos de Eduardo. Nas semanas seguintes, ele se dedicou a um novo projeto, tão intensamente quanto antes se dedicava aos planos de drenagem. Mas agora, sua energia estava voltada para a preservação, não para a destruição. "O pântano sempre se protegeu", ela dizia, seus olhos brilhando com conhecimento ancestral. "Mas é bom ver os homens finalmente entendendo seu papel nessa proteção." Miguel foi nomeado diretor do projeto, sua experiência com o pântano finalmente reconhecida e valorizada oficialmente. Sob sua orientação, foram criados programas de educação ambiental, onde as histórias antigas sobre Yara eram compartilhadas lado a lado com informações científicas sobre o ecossistema do pântano. Eclipse teve um papel especial na transformação. O cavalo, antes símbolo de status e poder, tornou-se um embaixador da nova filosofia. Eduardo criou um programa de ecoterapia, onde crianças e adultos podiam aprender sobre respeito e conexão com a natureza através do contato com os cavalos. "Assim como todos nós", respondeu Eduardo sorrindo. "Às vezes precisamos apenas da oportunidade de mostrar nossa verdadeira natureza." Dona Zefa sorriu, seu rosto enrugado se iluminando com sabedoria. "Yara se mostra apenas para aqueles que precisam realmente vê-la. Para os outros, o mistério é parte da lição." Numa tarde particularmente serena, ele estava sentado em sua varanda com Miguel, observando o pôr do sol pintar o céu de cores extraordinárias. Eclipse pastava tranquilamente próximo à margem do pântano, sua pelagem branca refletindo a luz dourada. O tempo, como as águas do pântano, seguia seu curso inevitável. 5 anos haviam se passado desde a noite do encontro com Yara, e a região estava irreconhecivelmente transformada.
não por obras faraônicas ou desenvolvimentos artificiais, mas pela harmonia que agora reinava entre homem e natureza. A reserva natural, criada por Eduardo, havia se tornado um modelo de conservação ambiental. Pesquisadores de diferentes partes do país visitavam o local, estudando não apenas o ecossistema único do pântano, mas também a forma como o conhecimento tradicional dos moradores locais havia sido incorporado à gestão da área. Numa manhã especial, Eduardo caminhava com Miguel às margens do pântano. O jovem pescador, agora um respeitado diretor ambiental, havia acabado de retornar de um congresso onde apresentara os resultados positivos do projeto. Miguel sorriu, compreendendo perfeitamente. Os melhores ensinamentos às vezes parecem sonhos, não é? Mas os resultados estão aqui, bem diante de nossos olhos. Eclipse, agora com alguns fios brancos adicionais em sua pelagem, aproximou-se dos dois homens. O cavalo havia se tornado uma espécie de símbolo vivo da transformação. Crianças da região o adoravam, e ele retribuía o carinho com uma gentileza que poucos acreditariam possível naquele animal antes considerado indomável. Naquele momento, um movimento familiar na água chamou a atenção dos dois. Era Yara, fazendo sua presença ser sentida como sempre fazia nos momentos importantes. Suas escamas douradas brilharam brevemente sob o sol da manhã, um lembrete silencioso de sua eterna vigilância. O pântano tem seus próprios ciclos, seus próprios mistérios, ela sempre dizia. Nossa tarefa não é controlá-los, mas dançar com eles. Você acha que eles ainda voltarão? Perguntou Miguel, referindo-se aos antigos sócios de Eduardo e seus planos de desenvolvimento. Como que respondendo às suas palavras, um coro de vozes infantis encheu o ar. Era um grupo de estudantes chegando para mais uma aula do programa de educação ambiental. Seus olhos brilhavam de expectativa enquanto Miguel começava a contar a história da grande guardiã do pântano. Eclipse relinchou suavemente, seus olhos sábios fixos nas águas onde Yara havia aparecido. No pântano, a vida seguia seu curso eterno, nascendo, crescendo, transformando-se. E em suas profundezas, a antiga guardiã continuava seu trabalho silencioso, protegendo o equilíbrio delicado entre todos os seres que chamavam aquele lugar de lar. A brisa soprou suavemente, carregando o perfume característico do pântano, enquanto o sol subia no céu, prometendo mais um dia de harmonia na terra que uma vez esteve ameaçada pela ganância, mas que agora florescia sob a proteção do respeito e da compreensão.